Oi, Ivan, como é que foi a sexta-feira ontem aí em Brasília, depois da indicação do senador Flávio Bolsonaro para disputar a presidência da República? A gente estava falando aqui um pouco mais cedo. Imagino que a Brasília tem estremecido na tarde de sábado, não? De sábado, ó, de É sexta-feira. mais de sexta-feira, mais de bastidor, viu, Carla? E assim, obviamente quando saiu a notícia, né, espantou todo mundo, aquela mini correria, né, na redação, pra gente também principalmente repercutir. Mas o que se fala, o que o pessoal meio que entendeu é que é mais um balão de ensaio, assim, o pessoal do Centrão, mais junto ao governo, é de que é uma espécie ali de balão de ensaio para medir a temperatura, no momento em que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro começou a ganhar um papel mais importante nas manchetes. Então tem gente que não está comprando essa ideia, não, de que será Flávio Bolsonaro o candidato à presidência da República, né? Mas sei, falta muito para a eleição ainda, né? Mas a repercussão à primeira vista foi essa. O governo, os membros do governo, né, preferiram não comentar muito em on, muitos tuitaram, mais coisa de rede social, mas o entendimento é de que é meio balela, assim, né? Não tem como cravar que ele vai ser o candidato, não. Uhum. Bom, e diante desse balão de ensaio aí, dessa informação que é jogada para ver como é que o mercado vai reagir, ouça só a reação no mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo teve a maior queda desde 2021. Pregão encerrou ontem em baixa de 4,3%. O dólar comercial subiu 2,3%, fechou o dia cotado a R$ 5,43. Tá longe mesmo a eleição do ano que vem? A eleição de 2026. Vamos chamar aqui para nossa roda de conversa, o Ivan, um especialista, economista, sócio fundador da MB Associados, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, professor José Roberto Mendonça de Barros. Professor, tá longe a eleição do ano que vem, até 2026 a gente vai encarar esse tipo de sexta-feira aí ao longo das semanas. Bom dia para o senhor, obrigada por nos atender. Bom dia, Carla. Bom dia, Ivan. Prazer estar aqui Bom falando com dia. vocês. Bom, como você mesmo mostrou, do ponto de vista dos mercados, está bem presente, né? Os mercados já estão, já anteciparam. No tempo político, certamente tem muita coisa a acontecer, e eu não quero entrar nessa seara, mas nós na consultoria trabalhando com a ideia de que qualquer que seja o grid de largada, a eleição vai ser duramente disputada e, portanto, será incerta o seu resultado, e os mercados irão refletir ao longo do ano, tal como ontem, as idas e vindas do como é visto a sucessão. O mercado financeiro, certo ou errado, mas ele reage ruim quando acha que está vendo as chances de reeleição do presidente Lula aumentarem, e reage ao contrário quando acha que vê que a oposição pode ganhar. Mas isso não quer dizer nada, isso é uma reação de momento, né? Mas nós vamos ter isso ao longo de muito tempo. O que é certo é que nós temos uma economia que não vai muito mal, mas que tem algumas características e que vai além do que acontece lá fora, que está realmente muito complicado, como vem vindo, né, vai ser muito sensível aí à questão da sucessão. Ô, Ivan, posso só emendar aqui É, numa perguntinha para claro. o professor? O senhor falou, né, professor, que o mercado reage. Essa reação de ontem, qual é o efeito dela, o efeito prático para a nossa vida, para o dia a dia? Foi uma única reação, né? A gente percebeu a bolsa caindo e o dólar subindo. O que é que isso, como é que isso impacta aí na vida de quem esse evento específico? Olha, ele aumenta o que a gente chama de volatilidade, né? As flutuações das variáveis. Então acaba impactando na vida das pessoas. Por exemplo, suponha que alguém que vai viajar e precisa comprar dólar, né? Vai eventualmente ter que pagar mais caro do que pagaria, porque o dólar vinha caindo. Na verdade, ele vinha indo, tinha furado, você há de se lembrar, falou sobre isso. Ele ficou abaixo de 5,30 nessa mesma semana, né? E ontem chegou até 5,47, fechou mais baixo. Então, essa volatilidade afeta as pessoas, afeta as empresas, porque torna mais difícil e, eventualmente, tem que pagar mais caro por alguma coisa, dependendo do dia que vai fazê-lo.
mas em princípio não afetará muito, né? Essas flutuações no grosso das decisões de empresas e pessoas vai afetar de forma mais lenta. O que afeta mesmo é a tendência ao longo do tempo. E nesse caso, como a divulgação do PIB do trimestre mostrou, nós temos uma economia que está performando razoavelmente bem, mas que está indo na direção da desaceleração do crescimento. Isso sim vai afetar a vida das pessoas ao longo do ano que vem. E o PIB mostrou isso, né, professor? Antes da gente falar sobre a divulgação do PIB, eu quero ainda falar sobre o mercado, porque eu não entendo nada, né? E aí, quando vem um resultado desse, depois de resultados muito positivos, né? A Bovespa É, batendo recordes e tal. Eu fico imaginando assim, alguém pegando o telefone, falando, Flávio Bolsonaro, vende tudo, né, aquela loucura e tal. Eu não sei como é que funciona na prática, né? Essa queda. Mas que o senhor falou, não vou entrar na seara da política, mas ontem eu vi uma análise, li uma análise de um especialista em renda variável, falando que assim, que o que o mercado precifica é taxa de juros, o quanto que isso afeta os ativos de risco e tal. E aí ele usou uma frase que é o mercado é apolítico. O mercado é apolítico mesmo, professor? Porque ontem foi não. uma queda muito grande, né? Com todo respeito a quem falou, o mercado tem preferências políticas óbvias. Assim como nos Estados Unidos é evidentemente trumpista, aqui é evidentemente oposicionista da sua maioria. Agora, essa flutuação de curto prazo, Ivan, é um pouco que a Carla perguntou, ela afeta muito mais o mercado propriamente dito, né? Mas se você tem um fundo de investimentos, uma empresa que está negociando empréstimo, esses movimentos de prazo muito curto afetam muito pouco, né? Aí depende de que nós estamos falando. De um ponto de vista, se você tem digamos, uma carteira de ações e o teu objetivo é de longo prazo, o evento de ontem não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, a pergunta que você tem que responder é o seguinte: o ano que vem vai ter uma desaceleração, como é que ficam as empresas da minha preferência, e mais do que tudo, isso sim é uma coisa importante que vai permear e vai sair. Dado a vitória de A ou a vitória de B, como é que fica o país do ponto de vista econômico de crescimento a partir de 2027? E aí sim, aí os cenários vão ser diferentes e decisões, sejam de investimentos das pessoas, sejam de rumo das empresas, serão afetadas pelo mercado. Mas esse ruído de curto prazo é só quem está mesmo vivendo o dia a dia, ele não tem muita relevância do ponto de Uhum. vista do resultado propriamente dito para pessoas e empresas. Mas Professor, aí, né, diga, professor, Ivan. rapidinho, Carla, só para não perder, aí nesse caso, os resultados que tivemos ontem, divulgados pelo IBGE, eles vão ter grande impacto, não só nas decisões que serão tomadas, mas nas propostas que virão, né? Porque, Exatamente. obviamente, se o mercado já precifica e a gente vai ter uma eleição por vir diante de um cenário em que a economia vai desacelerar, isso tudo aí sim vai impactar, né? Não só Vai os fazer players, mas também nós aqui, né, meros a mortais. economia. Não, e podemos partir do exemplo de ontem mesmo, para ver como isso daí. Por que tem muito dessa oscilação no mercado dependendo desse cenário político, ainda que ontem tenha sido reação a um movimento que não necessariamente vai se manter? É porque, do ponto de vista econômico, e eu acho que está correto, existe uma percepção quase universal que o problema do déficit público está se tornando, e as decisões do Congresso, do próprio Executivo e eventualmente até do Legislativo, um problema enorme, cada vez maior. O déficit público está grande, a dívida pública tende a crescer, isso pressiona as taxas de juros e afeta a vida de todo mundo. E a discussão do que o novo governo, que vai ter que ser feita na campanha eleitoral, tem como programa com relação a seus gastos, a questão de como enfrentar o déficit público e, portanto, como é que vai ser a taxa de juros, ela sim, ela vai ser central para a discussão econômica,
a discussão política no que depende da economia e assim afetar as empresas. E isso então vai acontecer ao longo do ano. Então esse ruído de curto prazo é parte do mercado, é parte de todos os mercados. Se for olhar também, quem acompanha de perto o mercado de carne, o mercado de ovo, você vai ter um pouco dessas coisas. Mas isso não é isso que determina realmente a tendência dos preços, das questões. É a média que vai evoluindo ao longo do ano. Mas sim, para completar, a sucessão presidencial vai sim afetar a economia ao longo do ano que vem e o seu resultado afetará a partir de 27. Nesse sentido, essa informação de ontem, sozinha não quer dizer nada, mas composta com um certo quadro de que pode vir a ser a sucessão presidencial, isso vai afetar a economia e, por tabela, vai afetar a vida de todas as pessoas. Bom, quais são os números aí citados pelo Ivan, né? Que foram divulgados ontem. Brasil cresceu 1,8% no terceiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período no ano passado, segundo esses números do IBGE. Tendência que é iniciada há um ano, essa de desaceleração, né, professor? Cresceu, Isso. mas vem crescendo numa velocidade bem menor. E aí, a base de comparação aqui que a reportagem do UOL que eu estou lendo coloca é com o período da pandemia da Covid-19, né? É o pior resultado, coloquemos assim, desde julho desse primeiro trimestre de 2022, quando foi de 1,5% esse crescimento. Aí pergunto para o senhor, que já foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que tipo de política o senhor desenvolveria em cima desses números aqui, em cima dessas projeções, para a gente ter o Brasil crescendo em 26, professor? Ou se o senhor... Bom, não vamos falar de política, não. O senhor já falou que não quer entrar nessa seara. Vamos falar, então, de dados técnicos. Como desenvolver uma política econômica para fazer o Brasil crescer e tem que levar em consideração taxa de juros também, né? Exatamente. Não, eu acho que isso é importante. Mas está acontecendo uma coisa interessante no Brasil é essa desaceleração que você mencionou, Carla. De fato, isso está ocorrendo, mas é uma desaceleração muito lenta. O mercado de trabalho está bastante bem, a renda das famílias está crescendo acima da inflação, mais de 5% acima da inflação, né? E significa que é um período bastante bom do ponto de vista das pessoas, né? O que tem de ruim é que nós crescemos pouco. Então, nós no curto prazo não estamos mal, mas o problema é que o Brasil não consegue sair desse crescimento muito modesto. E é isso que a gente teria que ter para ter um horizonte de um desenvolvimento maior e que acabe afetando a todos. Para tanto, eu vou voltar um pouquinho do que eu falei, a questão do gasto público, do déficit público, é hoje aceita por todos, ela é central. Ele tem que ser reduzido para que a taxa de juros possa ser menor, né? E exatamente o que o PIB é por isso que está acontecendo uma desaceleração. A taxa de juros está tão alta, né, que a atividade vai se reduzindo. Por exemplo, está se reduzindo o financiamento para a compra de veículos. Ele não está crescendo mais, ele estava crescendo muito, agora não está crescendo mais. Por quê? Porque o custo é muito caro e com juro muito alto, o risco da inadimplência também aumenta. E isso vai desaquecendo o mercado, no caso de automóveis, desaquece o PIB, porque o automóvel é importante, e nós vamos ter o ano que vem um ano, nós projetamos, de um crescimento desse mesmo 1,8 por volta disso, que não é zero, não é recessão, mas vamos combinar, é muito baixo, né? E crescendo 1,8 vai ser difícil o país ir muito para frente. Então, a essência da discussão, eu acho a mais importante que acontecerá, é exatamente isso. Como é que se pode reduzir, né, o déficit público para que tenha menos pressão na taxa de juros, o Banco Central possa começar a baixá-la, vai baixar as taxas de juros no começo do ano, a partir do começo do ano, mas elas serão ainda muito altas. Nós precisamos, e essa é a chave da questão, melhorar essa coisa do déficit para poder ter menos juro, aí sim o investimento, o emprego tende a aumentar e esse, eu queria dizer, é o jogo central, não só para o ano que vem, mas especialmente para o próximo mandato
que estará sendo decidido em outubro desse ano, do ano que vem. Prof- Professor, queria uma nota sobre as exportações, né? Acho que num período em que a gente falou bastante aí sobre tarifaço, os exportadores brasileiros terem que procurar novos mercados, né? Ganharam força, né? Subiu 3,3%. Eu vi especialistas do IBGE também falando que o que justifica isso é justamente um redirecionamento dos mercados. Parece que nesse aspecto, enquanto a gente patina aí em taxa de juros, inflação, nesse aspecto em que a gente achava que haveria uma crise muito grande no país, as coisas se assentaram, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na prática, isso significa que o tarifaço do Trump nem coçou o Brasil, como um todo. Ele ainda afeta alguns setores específicos, por exemplo, calçados, empresas que exportam para os Estados Unidos, que ainda estão pagando aquele tarifaço mesmo. Mas no conjunto, né, não fez diferença nenhuma. E por quê? Porque, especialmente na área do setor agropecuário, os empresários foram capazes de redirecionar a venda, a venda depois que o Trump fez aquilo. Vou dar um exemplo bem concreto. Ele bloqueou a importação de carnes do Brasil. No mês seguinte, tudo que não foi para os Estados Unidos foi para outros mercados, em particular para o México. E o México exportou carne para os Estados Unidos. Então, houve uma espécie de um rearranjo muito rápido e, com isso, as exportações seguiram crescendo, o que é um ponto bastante bom, né? No ano passado, a safra agrícola foi literalmente espetacular, isso aparece de novo no dado do PIB, que, além de permitir que as exportações estejam crescendo a despeito do tarifaço, também está permitindo uma outra coisa, que é a queda na inflação no que tange de alimentos. Por exemplo, Ivan, no começo do ano, nós projetávamos para o item do índice do custo de vida de alimentação no domicílio um crescimento de mais de 8%. Com a safra, que foi muito boa, isso hoje é 2,9% e tem muito preço que está caindo mesmo e vai terminar o ano próximo de zero. Ou seja, aliviou a conta, importantíssima conta para a maior parte dos brasileiros, da alimentação, né? E isso produz diferença. Eu vi uma pesquisa, por exemplo, estratificada, em que diz que 25% das famílias na amostra, que representa a população brasileira, disseram que conseguiram esse ano, conseguem pagar todas as contas e sobrar algum dinheirinho. Isso é muito raro. Se você for para trás dessa mesma pergunta, essa proporção é muito pequena, às vezes é zero praticamente. Então teve um efeito positivo. E esse setor mais ligado a recursos naturais, porque aí entra o petróleo, entra os minérios, entra todo o setor agrícola, vende para o mundo inteiro, né? Então foi capaz de redirecionar a venda para os Estados Unidos, nós vendemos menos para lá. E, na verdade, os americanos é que pagaram um preço maior, que foi aumentar o preço do café, do suco de laranja, o preço do hambúrguer no varejo americano, com implicações, inclusive, eleitorais lá, que já aconteceu favorecendo o Partido Democrata em algumas eleições. Então, foi muito bem. Nesse setor, nós seguimos mandando bastante bem. E agora, com esse avanço nas conversas com o presidente americano, a redução de algumas outras tarifas, o efeito do tarifaço vai ser literalmente zero, e o setor exportador continua bastante bem. Tem pergunta Eu de sou assim, viu, Carla Bigato? Ah. Pode subir o preço do carro, a taxa de juros. Agora, se mexer no preço do meu hambúrguer, eu vou ficar meu bravo. Filho, não venha não. Exatamente. Ô, professor. É verdade. Fala. O nosso ouvinte Carlos, ele pergunta o seguinte: o que é que vai acontecer com o fim do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Como é que isso vai impactar a economia brasileira? Olha, impacta positivamente, naturalmente, né? Porque ao longo do ano que vem, uma parcela significativa da população vai receber mais no contra-cheque, né? E isso vai dar
um volume superior a provavelmente 15 bilhões de reais, escalonado ao longo do ano, né? Porque não vem para quem é funcionário CLT no desconto lá no pagamento. Essa é uma das coisas pelas quais, apesar da taxa de juros, nos faz projetar a manutenção do crescimento nessa faixa do 1,8, que de novo não é espetacular, mas é bastante razoável por esse lado, né? E então vai ser importante, sim. E para muitas pessoas fará uma diferença que não será desprezível, né? Porque vai até 5.000 e depois tem aquele ajuste até os 7.500, né? Então é muita gente que vai ser beneficiada, né? Isso é francamente positivo. Mas aí como é que fica, professor? Esse pessoal que fala assim, a isenção do imposto de renda vai aumentar a distância do Brasil para os países ricos, para os países desenvolvidos, porque a maior fatia da população dos países que se desenvolvem são contribuintes, né? Que distância é essa que a gente está falando? A partir do ponto de vista de que a gente está fazendo uma certa justiça. E aqui é uma pauta que, muito embora seja pré-ano de eleição, ela foi aprovada por unanimidade no Congresso, né? O governo defende, puxa para si, isso aqui fui eu que fiz, mas todo mundo, de todos os partidos, de todas as bancadas, votou a favor, né? Por que diz que se aumenta a distância do Brasil para os países desenvolvidos, aumentando essa faixa? Não me parece que aumenta a distância. O que aumenta a distância é o fato que eu já mencionei aqui 2 vezes. Nós estamos crescendo pouco, menos do que os outros. Isso que faz aumentar a distância, né? Até fisicamente, se você anda numa velocidade menor do que o outro que está na sua frente, a distância entre os dois vai aumentar. Não é uma coisa específica disso. Mais do que isso, é legítimo. Eu acho que no Brasil todo e em todos os países do mundo, é um legítimo desejo de crescer com redução das desigualdades, né, com uma melhora na distribuição de renda, com mais justiça do ponto de vista fiscal. Isso são objetivos legítimos. Quando a gente fala tem um déficit público, o problema de contas públicas como um todo é o bolo, né? Essa coisa enorme que é o governo e tudo que está em torno dele, não itens específicos. Então, não me parece, eu não subscrevo essa observação. Eu acho que essa decisão foi adequada, vai melhorar a vida de muita gente, especialmente na classe média, etc. Agora, isso só reforça a ideia de que o conjunto do déficit tem que ficar menor. Então, essa exatamente é a arte. Algumas despesas terão que ser cortadas, coisas terão que ser menores, e é isso que não vem sendo feito. Então, são 2 aspectos da mesma realidade, né? Do ponto de vista mais agregado, nós estamos crescendo pouco. É bom que estejamos crescendo 1,8 e não uma recessão, né? Mas teríamos que crescer mais e nesta velocidade nós estamos ficando para trás. Então, a primeira parte da observação que alguém fez e que você está reproduzindo é totalmente correta. Agora, ao mesmo tempo, é também correto que a gente não consegue crescer com um déficit muito grande, que implica numa dívida muito grande, é como se tivesse uma bola de ferro amarrada no pé, né? Então, esse é um dos aspectos para fazer crescer. E essa, no fundo, economia é complicado, porque tem esses aspectos macro, os setoriais e na distribuição pessoal. Tem que ser tudo mais ou menos meio que acomodado na política econômica, coisa que é mais fácil a gente falar aqui do que fazer, mas que tem quem faz, nós já fizemos mais de uma vez e não tem razão para não melhorar esse desempenho. Ô professor, e aí quando você fala de dívida pública, de déficit, de bola de ferro amarrada no pé, nesse sentido a taxa de juros ajuda a puxar ainda mais, né? Essa taxa de juros tão elevadas que o Brasil tem. O Ivan estava falando de aumentar a distância do Brasil e de outros países nesse sentido da contribuição, né? Da pessoa que, enfim, de todos os contribuintes. Agora, colocando o Brasil no ranking geral da taxa de juros, eu encontrei aqui uma reportagem mostrando que o Brasil ocuparia a 4ª colocação com 15% ao ano, atrás da Turquia com 39,5%, Argentina 29% e Rússia 16,5%.
A gente deve ter mais uma reunião, a última reunião do ano, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, começando na terça-feira agora, quarta-feira, anúncio da nova taxa de juros. E aí, professor, será que a gente vai ter a manutenção da Selic a 15% ao ano? E pergunto para o senhor, na sua avaliação, qual seria a taxa ideal para o Brasil nesse momento? Olha, primeiro, mais no curto prazo, eu acho que nessa próxima reunião, da quarta-feira, o Banco Central não vai alterar a taxa de juros, mas vai alterá-la, na minha avaliação, a partir de janeiro. Então, começa a baixar, mas ainda é uma taxa de juros bastante grande. Agora, a questão do custo dessa política monetária que você coloca é verdade, mas é também verdade, Carla, e esse eu acho que é o argumento, a gente volta um pouco à questão do déficit. Por que o déficit é ruim, persistente é ruim? Porque ele gera uma pressão para a inflação. E quando aumenta a taxa de juros, o que o Banco Central está querendo fazer é diminuir a inflação, o que está acontecendo. A inflação ficou muito acima da meta. Então, essas duas coisas são interligadas. Mas é verdade que se essa carga de juros é um peso, é uma parte dessa bola, mas tem que comer. Para poder ir adiante, nós temos que tirar a causa primeiro disso, que é o excesso do gasto público. Então isso explica essa consequência, porque se cair, tirar esse excesso, o juro vai cair em termos reais, em termos desse peso, e volta a crescer, como eu volto a dizer, já aconteceu no ano passado, né? E isso que é o desafio maior que a gente tem para o ano que vem, né? Agora, mais uma vez, Carla, é um conjunto, né? Por isso que a política econômica tem que ter uma certa consistência interna. A gente tem que olhar este conjunto e agora eu acho que nós podemos esperar uma queda apreciável. Com relação a que taxa que é desejável, né? É uma taxa de juros que não seja muito mais que 2% acima da inflação, né, 2,5% acima da inflação. Portanto, a gente devia estar falando de uma taxa, idealmente uma taxa de 8, 7 e não de 15. Essa taxa de 15 que é absolutamente anormal e dela nós temos que escapar, porque senão vai ficar difícil a vida para todo mundo. Fico imaginando também, igual eu imaginei a hora do Flávio Bolsonaro sendo anunciado, Carla, as reuniões do Copom, né? Não é só a galera sentada na mesa ali falando, e aí, 0,25? 0,50, imagina o tanto de cálculo que se faz para chegar a 0,25, né? É um negócio maluco. Ainda bem que eu fiz comunicação, viu, professor? Porque se a economia do país dependesse de mim, Ave Maria. Antes de encerrar, só para falar o seguinte, semana que vem, então, a gente tem, mas o professor com certeza, Carla, a agenda cheia, né? Na segunda-feira a gente tem Boletim Focus, vai sair também a produção de veículos, né? A gente citou aqui na nossa entrevista, tem Super Quarta, e na Super Quarta, além da reunião do Copom, a gente tem também a divulgação do IPCA, né? Então a gente vai ter mais instrumentos para conversar aqui durante muito tempo com o professor, o que é muito bom, né? Sempre um belo bate-papo, professor. Obrigado demais, José Roberto Mendonça de Barros. Você está combinando entrevista sem ao vivo, Ivan? É isso mesmo que eu nem vou fazer, que eu nem estarei para fazer. Mas é que o assunto não vai faltar. Vai esperar uma próxima vez com segurança, mas vai ser um prazer grande conversar com vocês. É sempre um prazer recebê-lo aqui, professor José Roberto Mendonça de Barros, economista, conversou conosco aqui. Como é que é o nome desse jornal no sábado, Carla Bigato? É Jornal Band News, edição especial de sábado, né? Isso aí, é. É isso aí. Professor, um bom sábado para você, obrigado. Imagina, muito obrigado, um prazer falar com vocês, bom programa e boa semana que vem. Para nós, professor, um abração.